tem a chave da vitória, a chave do poder. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Chegou o momento da palavra. E eu gostaria de apresentar para os irmãos o Salmo número 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. É o Salmo de número 128. E eu gostaria que ele ficasse aqui no Data Show. A gente vai acompanhando. É um salmo bem pequeno, mas é um salmo que fala do retrato da família. A gente vai ver aqui todos os componentes da família presentes. Vai ver a família, vai ver o pai, vai ver a mãe e vai ver os filhos. E tudo isso traz uma compreensão do que Deus quer para a família. Eu queria agradecer a Deus por cada família aqui presente, pelo esforço dos pais, trazer os filhos. É muito bom isso, na casa do Senhor. E às vezes a criança fica inquieta, isso não é problema nenhum. Os pais aí com sabedoria, pegam os filhos, não é? Enfim, não tem problema nenhum. Salmo de número 128, sentado como os irmãos estão. Tem aqui no Data Show, vamos lá. A igreja 128, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A igreja pode ler esse primeiro versículo comigo, vamos lá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Tudo tem um significado. Não existe, ó Deus, coincidência, mas existe, ó Deus, uma providência nesta noite. Porque o Senhor quer falar, ó Deus, ao pai, à mãe, ao marido, à mulher, aos filhos, ó Deus. Realmente, ó Deus, a beleza da família. E neste Salmo de número 128, nós encontramos, ó Deus, a forma que o Senhor quer que andemos diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão desse texto, ó Pai. Estudamos aqui na Conferência da Família o Salmo dos Edificadores, Salmo 127. Mas esse Salmo do 128, ele fala o que acontece com aquele que teme ao Senhor. Ele será abençoado na sua casa. Nos ajuda na compreensão da tua mensagem. No nome de Jesus, vamos dizer amém? Hoje bem cedo o irmão pediu o tema da mensagem, bem cedinho. E eu disse para ele: família é uma ideia de Deus. É o tema da mensagem desta noite. E eu peguei a base desse Salmo de número 128, queria chamar a atenção dos irmãos para a gente, apesar de ser um salmo bastante conhecido, ver a relevância dele para a nossa casa. Pense na sua casa, na sua vida. Primeiro a gente vê o retrato de uma família abençoada, justamente neste salmo, não é? E aqui nesse salmo a gente vai aprender, porque estamos num mundo que parece que anda na contramão do que Deus determinou para a família. O mundo não quer assunto, muitas vezes eu falo o mundo de uma forma geral. Hoje a gente sabe que existem muitas configurações familiares, muitas, e até estranho ao modelo que Deus determinou. Lá em Gênesis capítulo 1, fala dos princípios do começo da convenção, da criação, e Deus criando o homem e Deus criando uma mulher, não é? O macho e Deus criando a fêmea. Está na Bíblia. Alguém pode até querer mudar isso, mas são verdades eternas. São princípios que são inegociáveis e são imutáveis. A família é uma ideia de Deus. Porque assim Deus criou o homem, Deus criou a mulher, abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos. E fecunde tudo a terra se multiplique, enche a terra. Então a gente percebe que no mundo em que vivemos, a família feliz parece uma utopia. Ah, família feliz, isso não existe, não é verdade? A gente escuta muito alguém dizer: esse casamento feliz também não existe. Muitos falam que, será que a gente pode encontrar uma família feliz? Há realmente comentários, inclusive estudiosos de comportamento familiar, psicólogos, futurólogos, pessoas que estudam, sociólogos, diz que a família parece estar se desintegrando. A família hoje parece que não está, né, mais correspondendo. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Ainda hoje, né, Deus, ele é o Deus da família. Essa semana um casal de jovens procurou para celebrar o casamento deles.
né? Os jovens aqui de outra igreja, né? Aliás, eles estão até afastados da igreja. E eles perguntaram se eu fazia o casamento. Eu disse que sim. Sim, posso fazer, porque a Bíblia fala que a gente deve abençoar. Porque a família, definitivamente, a gente vê nas Escrituras que é uma visão de Deus. A sua família é uma ideia de Deus. Os seus filhos e a sua esposa. E a gente vai encontrar aqui, primeiro no versículo 1 e 2. Coloca no versículo 1. A gente vai encontrar a figura de um sacerdote, de um pai. Porque o pai não é o chefe da família, já ouviu falar essa expressão? Versículo 1 e 2 trata-se especialmente de um pai, eu chamo sua atenção. Bem-aventurado, feliz, felicíssimo, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Parece até que feliz é quem teme. Esse temor aqui é um temor a Deus, é ouvir ao Senhor e anda com Ele. Ele é feliz, porque, irmão, não adianta só dizer que a gente teme a Deus, mas não obedece nem anda nos caminhos de Deus. A gente viu agora há pouco um casal apresentando os filhos e a gente orou para que esse filho seja orientado no caminho de Deus, instrui o menino no caminho que deve andar. E esse homem que é bem-aventurado, segundo a palavra, é um homem que teme ao Senhor, tem temor. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. E um homem temente a Deus, que anda com Ele, esse homem é feliz. É bem-aventurado, é afortunado, é feliz e felicíssimo. É o que a Bíblia diz, que a felicidade não fala de um patrimônio de um homem. Não é isso que a Bíblia fala. A felicidade não fala do seu grau de informação, de instrução, a sua vida acadêmica. Não é isso que a Bíblia fala. Fala que esse homem que teme a Deus, ele é feliz, ele é abençoado. Agora, Deus, Ele quiser dar tudo o que Ele quer, porque tudo é do Senhor. Então a gente percebe aqui, veja o versículo de número 2, veja o versículo 2, o que é que diz? A igreja pode ler, me ajudar, vamos lá? Olha, irmãos, uma das coisas também que me impressiona, a gente vai ver na Bíblia o tempo todo falando sobre trabalho. Esse homem feliz é um homem que trabalha. Tem uma coisa muito importante na Bíblia, e quem pretende casar ou constituir uma família tem que trabalhar, ou não? Ele trabalha, esse homem. Agora tem um detalhe, ele vai comer do trabalho das mãos, foi o que Deus disse para Adão, disse para aquele primeiro casal, e feliz serás. Se a Bíblia diz que esse homem é feliz, eu acredito na Bíblia. Feliz serás, a igreja pode dizer amém? Deus está dizendo que esse homem que teme a Ele, que anda no caminho dele, que come dos trabalhos da sua mão, não é alguém que vive fazendo coisa errada, ele come porque trabalha, porque a Bíblia também diz que quem quiser não trabalhar também não coma. O trabalho é digno e Deus dignificou o trabalho, nós precisamos trabalhar, e sei que a gente está vivendo num tempo de muita dificuldade e desemprego, mas o trabalho não é bíblico, e eu fico pensando nesse homem, nesse sacerdote que trabalha, ele come do trabalho, ele é feliz e tudo irá bem. Gostaria ainda de acrescentar algumas coisas sobre esse versículo primeiro e o segundo. Esse texto, ele começa dizendo, parece que esse homem, o trabalho é fundamental, né? A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, vai se unir à mulher, e às vezes acontecem umas coisas estranhas, eu sei que a situação não é fácil, cada caso é um caso, e muitas vezes a gente percebe que tem o filho que... ou um casal, que na dependência dos avós, na dependência dos pais, na dependência de alguém, mas a Bíblia fala que ele vai deixar pai e mãe, ou não é? E ele deixa pai e mãe, vai construir uma família, vai precisar trabalhar. Aqui, meus irmãos, essa passagem bíblica começa se dirigindo justamente pelo homem. É compreensível que assim seja, porque o homem é o chefe da casa. Eu posso ouvir um amém das mulheres? Amém. Seu marido é o chefe? Porque tem um chefe, né? Esse chefe, eu quero dizer, é a forma que a gente sempre ouviu isso, não é verdade? O homem, como é o líder, como é o sacerdote da casa, e começa por ele é o sacerdote do seu lar, é por ele que tudo começa. A gente sabe que é Deus, mas Deus colocou o homem. Se o homem não ocupar esse lugar, as probabilidades de que tudo corra bem é pouca. Pode haver drasticamente uma família sem um pai. Até na psicologia tem um psicólogo, aliás, tem um psiquiatra, né? Ele fala sobre a questão da necessidade do pai. Que escreveu até um livro, Em Nome do Pai. Jacques Lacan, ele é europeu, ele fala sobre a necessidade do pai na experiência da construção familiar.
Você sabia que é importante? Eu vejo a mãe dizer, eu sou pai e mãe. Se a gente for estudar, vai que não é isso não, vai ter uma lacuna. O pai, ninguém ocupa o lugar dele. Você sabe disso ou não? Não, mas aqui na minha casa eu sou tudo. Não é. Até cientificamente não é. Então, alguém diz assim, mãe só tem uma. Deixa eu dizer uma novidade a você. Pai só tem um também, viu? Pai só tem um. Eu sei quem preparou isso aí, mãe tem uma, talvez para querer enaltecer a figura feminina, que merece toda a nossa atenção, mas o pai também só tem um. E aqui justamente começa falando sobre o pai. De acordo com a pesquisa, preste atenção nisso, realizada pelo Instituto Americano, ele diz que uma criança que se converte numa igreja, ele há 2% de chance da família acompanhá-la. Já ouviu isso, que tem ministério infantil? Quando uma criança se converte, aí o pai vai ver ele cantando, a mãe vai ver, pode se converter, e ele diz que 2% das crianças que vai à igreja, geralmente os pais acompanham. A chance do restante da família acompanhar é 2%. Mas veja que coisa interessante nessa pesquisa. Quando a mulher, a esposa, se converte, a chance aumenta de 2% para 17%. Quando a mulher se converte, está na igreja, 17% tem uma chance de toda a família ser toda evangélica. Mas é o que me chamou a atenção. Quando é o homem que se compromete com a igreja, se converte, há 93% de chance que o resto da família o acompanhe. Que coisa impressionante. O homem se converteu, geralmente a família acompanha também. E aqui, irmãos, aqui fala sobre a importância do homem. O homem precisa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Agora, se o marido é o primeiro a não querer vir para a igreja, o varão de fogo não quer mais fazer a obra de Deus, está cansado, está muito enfadado, cuidado com esse cansaço. Pode ser um cansaço também espiritual, que quer destruir a tua visão. Ninguém está totalmente descansado, a gente vive num mundo de cansado. A Bíblia diz que a nossa vida é isso, é correria. E tem um cansaço, e nós precisamos pedir a Deus força, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem crê que ainda hoje Deus dá força a mim e a você? É uma quarta-feira, a gente sabe que cansa, mas eu quero dizer que esse Deus que a gente serve, Jeremias, Ele dá força a mim e a você. A igreja pode dizer amém, irmãos? Receba a força de Deus, receba a força do Senhor. Tão fraco, parece aquele Guiné, tão fraco. É um triste homem assim, a mulher mais pastor, meu marido, é aquela canção de Guiné, deitado no sofá, quando eu menos espero o homem está roncando, aí já é outro problema, né? É uma disfunção tal, esse negócio do ronco, apneia, não sei o que, aí tem que procurar a área médica. Então o homem precisa, o marido precisa despertar, temer o Senhor. Quando Cristo governar a nossa alma, então teremos condições de governar a nossa casa. Quando Deus dá sabedoria a você, homem, os homens que estão presentes aqui, Deus vai dar sabedoria e a gente governa bem a nossa casa, inclusive nossos filhos. Mas eu encontro também aqui, veja o versículo 3, a parte A. Verso 3, me ajuda aí, varão de fogo. A tua mulher será como o quê? A videira frutífera aos lados da tua casa. Tá, a mulher aí. A gente vai ver o segundo elemento muito importante no Salmo 128, falando sobre a mulher. E deixa eu dizer uma nota aí para as varoas, as mulheres. Veja o significado, uma interpretação bíblica, uma exegese aqui, pensando um pouquinho sobre o papel da mulher. Achei muito interessante. A esposa, sabe o que a esposa é, na visão interpretativa desse salmo? É a alegria da casa. Que coisa, né? E eu vou dizer por quê, dentro de uma linha de interpretação. Olha, esse salmo compara a mulher a uma videira frutífera no interior da casa. Para os hebreus, é uma nota histórica, né? A videira era, em primeiro lugar, símbolo da alegria, porque ela produzia o quê? Vinho. Uma casa sem a mulher, sem mulher dentro de casa, não tem alegria. Para os hebreus, a mulher representa alegria. Agora, se tiver uma mulher triste toda hora, só o sangue, viu? Mas a mulher representa a alegria. Ela é como a videira, símbolo da alegria, pois a videira produz o vinho. Algo também que se espalhava devido a essa característica dessa planta. Ela se espalha. Também, em terceiro lugar, uma planta delicada, mais resistente, dadas as suas características do seu caule. Assim é a mulher na família. A mulher é uma bênção. A mulher é ajudadora.
A mulher é aquela auxiliadora. A mulher é bênção do céu. E Deus não tirou a mulher, construiu nem de cima, na cabeça, nem de pé, mas ao lado, da costela. A igualdade também, não é? O respeito. Agora a Bíblia fala desta mulher como a alegria da casa. E eu queria acrescentar mais alguma coisa que eu achei interessante nessa pesquisa. Observe, a mulher virtuosa é a alegria da casa. Está lá em Provérbios, tem um monte de versículo aqui. Mas a mulher insensata produz insatisfação no lar. É quando o vinho vira vinagre. Uma mulher insatisfeita, fala muito, aquela coisa toda. Não tem macho, macho, que aguente. Ele olha, fez só o sangue, agora eu vou ouvir. Quando chegou em casa, teve um irmão que contou, pastor, meu casamento está em água abaixo. O que foi, rapaz? A minha mulher conversa muito, mas aí tenta conversar com ela, dialogar, mas ela conversa depois das 10 horas, meia-noite, conversa. E quando eu estou quase cochilando, ela faz, e a carne amanhã? Ela fala, mas mulher, a carne amanhã? Como é que fazer feira? Mas tu estás sem sono porque eu trabalhei os dias todinhos. Eu dormi um pouquinho de tarde, aí quebra, né? Ele acordava quebrado, ele procurou o presbítero da igreja dele, não é daqui não. Ele falou, eu vou aguentar não. A mulher troca a noite pelo dia. Ela conversa a noite todinha, quando é de manhã ela está acesa. Eu vou trabalhar quebrado. Mas vamos lá. A mulher aqui, sabe irmão, virtuosa, ela traz alegria para casa. E tem uma coisa interessante sobre Abraham Lincoln, que eu achei interessante a biografia dela. Os biógrafos de Abraham Lincoln, ele diz que a maior tragédia da sua vida não foi seu assassinato. Coisa curiosa, a maior tragédia na vida de Abraham Lincoln foi o seu casamento. A esposa do presidente, aqui tem o nome dela, a senhora Todd Lincoln, era desequilibrada e desrespeitosa. Ele preferia passar longas horas na reunião, porque não tinha prazer de voltar para casa, porque o seu lar não existia alegria. Pense nisso. O cara já passou o dia todinho na bronca. Eu já disse já uma vez aqui, trabalhar com os colegas, passei 35 anos trabalhando, funcionário público, os colegas quando chegaram na sexta-feira, uns alegres, hoje é madeirada, não sei o que, eu vi aquela alegria e tal, dizendo que ia beber, e outro fez, rapaz, amanhã é sábado, ó, tenho que ficar em casa o dia todinho, sabe de alguma coisa, eu vim lavar o carro aqui na empresa. Eu disse, por quê? Oxe, em casa é bronca. A mulher fala sábado e domingo pior ainda, e fala tanta coisa. Infelizmente, na verdade, esses homens estão desviados de Deus, porque não entendem também suas esposas. Não estou aqui dizendo que ele está certo, mas a mulher precisa ter sabedoria, porque lá em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, está no escrito ou não está? A mulher sábia edifica o lar, a tola vai destruir com as próprias mãos. Que Deus dê sabedoria a todos nós. Deixa eu falar ainda da mulher aqui. A esposa deve procurar sempre conduzir o vinho da alegria no seu lar e verificar constantemente o nível, para que não aconteça o que aconteceu lá na borda de Caná da Galileia. O vinho acabou. E tem homem que perdeu a alegria. Perdeu. E aqui a gente fala de uma sabedoria. A mulher precisa ser sábia e não deixar faltar o vinho, a alegria. Meu amor, como é que está? Tudo bem e tal? Ninguém é de ferro, eu sei que a mulher também, não estou querendo botar um peso maior nela, mas é importante uma mulher sábia. Alguém já disse que quando a mulher quer, ganha tudo. Ela conquista, ela tem esse poder persuasivo de ganhar, mas tem que saber, tem que estar. E uma palavra ainda, final aqui, aos esposos, diz que as videiras, embora produzam fruto tão nobre, precisam de apoio para o seu suporte. Seu caule não se sustenta sozinho. Do mesmo modo, para que a mulher realize a sua missão, as mulheres irão precisar do apoio dos maridos. E tem marido que não dá apoio à mulher, coisa nenhuma. Não ajuda em casa, não ajuda com os filhos, não dá apoio. Então essa mulher não vai suportar o peso. Quantas mulheres concordam com isso? Não concordam não. Tem que ter o apoio do esposo, tem que ter o apoio. E quando o esposo apoia, né, Josias? É uma bênção, né? Mas aqui, irmãos, ainda pensando nessa palavra, a gente vê o terceiro elemento do Salmo 128, os filhos. Veja aí, ainda no versículo de número 3b. Olha, diz que a mulher será como videira ao lado da tua casa. Alguém pode ler comigo sobre os filhos? Os teus filhos como plantas de a roda da tua mesa. E achei uma coisa curiosa. Plantas de oliveira. Os irmãos já viram, já pesquisaram quanto tempo aproximadamente uma oliveira vive?
ela começa a produzir. Sabe quando chega a fase adulta de uma oliveira? Azeitona, que a gente chama azeitona, mas é oliveira. Ela começa a chegar à fase adulta dela com 20 anos. Tem em Portugal, segundo uma pesquisa que eu fiz, em Portugal tem uma oliveira com 2.800 anos. É a planta que mais vive, uma dos frutos que mais vive, chega até 3.000 anos. Aí o salmista aqui comparou os filhos como oliveira. É o futuro. Veja que referência interessante. A gente vê aqui os filhos, o salmista compara os filhos às plantas de oliveira, ao redor da mesa. As oliveiras eram árvores muito amadas pelos hebreus. Depois das azeitonas se extraía o quê? O óleo da oliva, né? O qual tinha muitas utilidades. Além disso, essas árvores se tornam famosas por sua longevidade, chegando até 3.000 anos de vida. As oliveiras são um símbolo do futuro. Quando Deus quis dizer a Noé que havia esperança para aquele novo mundo na humanidade, Ele colocou um ramo de oliveira num bico da pomba. Tudo tem um significado. Os jovens como oliveira. Olha aí o que é que o texto diz. Teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. E aqui me chama a atenção, irmãos, o dia de hoje, os jovens são a esperança da família, os jovens não só da família, da igreja e da sociedade, mas para isso é preciso que eles convivam com os mais velhos. Tem jovem hoje que não quer conviver com os mais velhos, mas é necessário que conviva. Às vezes um jovem hoje tem muita informação, porque vive o dia todinho no pai Google e tanta coisa e tal. Ele pode ter muita informação, mas a sabedoria está com os teus pais, a experiência. E ele precisa dessa experiência. E aqui tem uma nota que eu achei interessante. Só desse modo, irmãos, a convivência com os mais velhos, a fé poderá ser transmitida. E sabe o que eu lembrei quando eu estava pensando nessa mensagem? Eu pensei no apóstolo Paulo, na segunda carta, ali a Timóteo, quando ele fala de Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, no qual primeiro habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E essa mesma fé habita em ti. Veja que a experiência de Lóide, de Eunice, foi para quem? Para o filho. Agora ele precisa estar perto, precisa estar ouvindo, precisa estar crescendo nesse aprendizado. E hoje é difícil vermos gerações diferentes convivendo, choque de gerações, até mesmo no seio da igreja. Tal convivência, porém, é indispensável para a maturidade e para o futuro da fé. Hoje está aqui o pastor Samuel, sei que está passando o meu tempo e vai chegar. E vai um jovem que hoje é jovem, quem sabe desse próprio ministério, vai assumir esse trabalho. Agora precisa acompanhar seu pastor, respeitar, olhar, ouvir e aprender. Às vezes o jovem tem uma falsa impressão que sabe tudo, e aqui tem uma coisa interessante. As novas gerações precisam ter humildade e se dispor a ouvir. Muitas vezes o que se verifica é o seguinte, aqui eu quis, irmão, presta atenção. Um filho aos 7 anos, sabe o que ele disse? 7 anos, sabe o que o filho do seu pai? Meu pai sabe tudo. Nos 14 anos, quando chegou a 14 anos, ele disse, parece que meu pai se engana a respeito de algumas coisas. Já não é tanto herói. Aos 20 anos, sabe o que esse filho disse? O meu pai está um pouco atrasado em suas ideias. Quando esse filho chegou aos 25 anos, sabe o que ele falou para o pai? O velho não sabe nada mesmo, está caducando. Quando ele chegou na idade de 25 anos. Aos 35 anos, eu não sei se consulta o velho nesse assunto ou não. Ficou em dúvida. Parece que já começava um pouco de valor ao velho. E quando esse jovem, essa criança, chegou aos 45 anos, falei, puxa, como é que meu pai conseguiu viver esse tempo todinho? Como é que ele conseguiu desenrolar tanta coisa? Isso com 45 anos. Mas olha o que aconteceu. Quando esse jovem chegou aos 55 anos, olha, que pena, olha o que ele disse, que pena meu pai ter morrido. A verdade é que ele tinha umas ideias notáveis. E esse filho, quando chegou a 65 anos, lembrava do pai e disse o seguinte, meu pai era um sábio, como lamento tê-lo compreendido tarde demais. Muitos jovens desprezam seus pais. Muitos, quando ouvem seu pai falando, nem te ligam, diz que sabe tudo e não sabe. Honra teu pai e tua mãe, é o que diz a palavra de Deus.
para que teus dias se prolonguem na terra. O que está acontecendo é muita morte de jovem, porque já não quer ouvir o pai é ultrapassado, eu sei de tudo que tem na universidade, papo de universitário, a gente já conhece esse papo, e pensa que sabe, e na verdade precisa aprender, muito, mas eu cheguei já aos 30, sabe não filho, sabe não, um dia quem sabe você vai dizer com esse homem agora 65 anos, meu pai era um sábio, eu só lamento hoje não tê-lo mais comigo e não ter compreendido a sua sabedoria. Filhos representam o futuro, por isso devem valorizar e honrar e aproveitar o convívio com seus pais. Isso será crucial para a edificação de uma família bem-sucedida. O filho que não ouve o pai acha que sabe muito. E tem uma coisa, deixa eu dizer uma coisa a você, é em segredo. Pensa que engana a gente. Eu acho é graça. Pensa que está dando balão no pai, o pai super ligado. Eu me lembro da história de um leão velho, perdeu todos os dentes, o leão estava no circo, mas o dono não queria deixar esse leão, deixar ele morrer ali. Ele velho, caído, botavam com medo dele, ele não queria comer. Aí chegou um engraçadinho lá, catucando o leão e dando cabeçada, dando paulada na cabeça do leão. E o leão, mole, a juba já atada, caída, e o menino passava lá catucando o leão. Teve uma hora que ele, quando o catucou foi para perto, ele fez, uau! Deu uma cipuada nele, ele ficou com medo daquela correria. Aí o dono disse, cuidado, viu, se ele é velho, mas é leão. Cuidado. Pensa que teu pai é velho, ele se faz, ele fica olhando assim para tu. Coitado, já sei onde vai terminar. Quando tua mãe falar, escuta, Senhor sabe tudo. Se é uma geração que eu sinto, mas sabe demais, eu só fico olhando, mas sabe mesmo. Já fala em igreja, I love me, não sei o que, irmão, esquece isso. Teme a Deus e respeita teu pai. Desobediente, Deus não escuta. Família é o tesouro verdadeiro, é a ideia de Deus. Vamos seguir os projetos de Deus para termos uma família abençoada? Será que o retrato da sua família se encaixa na moldura do Salmo 128? Será? Mulher alegre dentro de casa, aquela mulher reclama de tudo. Eu já não aguento mais essa cozinha. Aguenta mais um pouquinho, filha. Sabe que o cara está quebrado, tá ou não está? Já não aguento mais esse armário, está inchando. Desincha tu. Ora pelo teu marido. Os irmãos estão entendendo isso? Sei, Deus está presente aqui. Eu vim na casa da irmã, tinha um porcelanato e esse piso aqui. Espera mais um pouco, ora. Porque quem dá vitória é Deus. Olha o carro daquele irmão. Para com isso. Agradece pelo que Deus te deu. Parece que a grama do vizinho é a mais bonita. E esquece de render graças ao Senhor por tudo. Vamos ficar de pé? Vamos observar os princípios encontrados na palavra de Deus. Primeiro, se a gente obedecer esses princípios, a nossa família será abençoada. Segundo, a nossa família irá prosperar. Quem crê, diga amém. Amém. É abençoada e prospera. E em terceiro lugar, a nossa família terá uma vida longa. Vale a pena a gente obedecer os princípios, a palavra do Senhor. Vamos lutar! Toda a família junto, não fica culpando o teu pai. Eu me lembro, eu queria fazer um cursinho na minha época, muito difícil. Tinha um cursinho aqui chamado Só Cuca, os mais antigos sabem, Só Cuca. Lá vou eu querer estudar lá. Aí quando eu cheguei lá, conhece, Josias? Só Cuca. Eu disse, eu vou lá, que no vestibular, na escola do governo, minha quebradazinha, eu disse, eu vou lá para ver se... Aí fui falar com mamãe, eu fui lá no Só Cuca, até baratinho. Ela falou, meu filho, não tem dinheiro não. A gente não tem condições não. Pega o que você tiver, estuda. Tinha uma biblioteca que eu corria lá para 13 de maio. Hoje o jovem tem um celular de última geração. O que pergunta, o que é o país? Quanta profundidade tem o oceano? Onde é que você quer que ele diga? Ele diz em qualquer lugar. A gente nunca teve isso, gente. Quando chegou um tijolão, já tinha, era 30 anos. Tijolão, não era nem celular, era. Hoje o jovem tem tudo e reclama muito.
agradecer. Você não sabe da missa o texto, né? Da missa não, do culto o texto. Você não sabe do culto o texto. Irmão, só a misericórdia. Que Deus nos ajude a ter essa família modelo. Uma família que serve ao Senhor. Essa será abençoada. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelas apresentações da família. Que se levante mais família aqui dizendo para mim: pastor, eu quero cantar na próxima quarta. Eu quero me apresentar. Eu quero ler um versículo. Ajuda dessa família, o pai, a mãe, vir com os filhos apoiar. E quem sabe todos te adorarem junto, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa família, Pai, modelo, obrigado porque essa ideia da família é o Senhor, obrigado porque esse homem será feliz quando te teme e quando anda nos teus caminhos. Leva-nos em paz e que tenhamos uma noite na tua presença, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre a EBT, sobre todo Israel, todas as famílias, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?